Oi, crianças, tudo bem? Vim aqui hoje trazer uma dica rapidinho. Meu nome é Solange, sou professora. Hoje eu sou professora do quarto ano. Hoje, 24 de agosto de 2021. A dica de hoje é ler para compreender. Ler textos para interpretar. Bom, eu sugiro que você siga a partir de hoje esses passos se você ainda não faz isso. Isso vai te ajudar muito na hora de responder as atividades aí, das suas tarefas, que você precisa ler e responder perguntas. Então vamos entender o que é interpretar um texto. Interpretar um texto para crianças, na idade que vocês estão aí, segundo, terceiro, quarto, quinto ano. Interpretar um texto é responder perguntas sobre o texto. Algumas perguntas são óbvias, que a gente chama de explícitas, estão na cara. Qual o nome do texto? Qual o título do texto? Qual o nome do personagem principal? Quantos parágrafos tem o texto? São coisas que estão assim na cara, explícita. Você não precisa pensar, avaliar nada, está ali. Existem as questões, as perguntas sobre o texto que já são um pouco mais exigentes, pergunta detalhes que você deveria conhecer bem o texto para conseguir responder, que a gente chama de mensagens, de questões implícitas. Elas estão no texto, mas elas não estão claras, óbvias. Por exemplo, quando pergunta: o texto traz um problema a ser resolvido. Qual é este problema? Nem sempre está tão simples de encontrar o problema no texto. O problema, qual é o problema que está acontecendo ali? Como o personagem principal resolveu o problema? Então, às vezes não está muito simples, você precisa voltar à leitura. Em geral, as crianças têm preguicinha. Lê o texto mal uma vez. Depois senta e choraminga. Mas eu esqueço tudo que eu leio. Mas eu nunca lembro. Mas eu acho muito difícil, eu preciso de ajuda. Bom, se você já sabe ler, tudo isso é uma desculpa. Você precisa aprender estratégias para dominar os textos que você precisa estudar. Em geral, os textos para interpretação são muito pequenos. Você consegue lê-los entre 5 e 10 minutos. Se for muito longo, no máximo 15 minutos, você já leu todo o texto. Mas 15 minutos são textos bem longos, viu? Em geral, ele fica ali nos 5, 7 minutos. Você consegue ler um texto. Então, a dica de hoje é sobre isso. Bora lá? Leia o texto pelo menos 3 vezes. A primeira leitura é para você conhecer o texto, para você falar oi para o texto, cumprimentar o texto, saber o que está escrito ali, a forma que está escrito. A segunda leitura é para você descobrir problemas que estão te atrapalhando a compreender o texto. Você irá circular palavras desconhecidas, irá pesquisar o significado delas e anotar. Eu sei que eu usei muito E aí. Vamos melhorar então? Vamos tirar esse E aqui, pôr uma vírgula. Irá pesquisar o significado delas e anotar. Então você está ali lendo o texto. Nossa, essa palavra aqui para mim é nova, mas eu entendi o que ela quer dizer pelo contexto, pelo resto da frase ao redor dela, pelo pedaço da frase que você leu antes e que você leu depois. Tudo bem, você não precisa circular, porque você conseguiu entender a frase toda. Mas tem um outro pedaço que você leu e você não está conseguindo entender o que está escrito, porque existe ali uma ou duas palavras que você não sabe o que quer dizer, você nunca ouviu e não entendeu. Aí você vai circular essa palavra. Depois de ler todo o texto e circular palavras desconhecidas, vem a parte da pesquisa. Você deixa o texto um pouco e pega palavra por palavra num dicionário e pesquisa. Se você não tem o dicionário, tudo bem, pesquise na internet. Mas o melhor seria você ter como pesquisar em dicionário. Fez a pesquisa? Anota. E aí você vai anotar, porque nós sabemos que os dicionários trazem mais de uma explicação para cada palavra.
Então nós temos, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, a palavra manga. Vou usar dois significados: manga da roupa, manga da camiseta, manga da camisa, ou manga fruta, aquela de comer, de chupar, de fazer suco, de fazer sorvete. Então nós temos duas palavras escritas idênticas, mas que têm explicações, significados diferentes. Aí você tá lendo um texto, então a costureira colocou a manga para só depois pregar os botões. Aí você olha e fala, nossa, é uma manga de chupar ou é uma manga de roupa? Não precisa nem dizer, né? Ali você vai entender que a manga que se refere ali é a manga da camisa. Então, se você for copiar a explicação, você vai copiar essa explicação. Manga, peça de uma camiseta, parte de uma camiseta, parte de uma camisa. Então seria esse o significado, você não ia escrever o significado da fruta. Tá entendendo o exemplo? Então você vai encontrar ali 2, 3, 5, 7, 10, 20 explicações daquela palavra que você está pesquisando. Qual que você vai escolher? Ah, você vai escolher aquela que mais explica o resto da frase. Se você tiver dificuldade no começo, peça ajuda a um adulto. Aí depois que você fizer a pesquisa e anotar todas as palavras, porque você está estudando o texto, você fez aquela anotação, crianças, pode ser um rascunho, se você puder escrever no próprio texto, às vezes tem só 2, 3 palavras, você vai ali de lado no texto, escreve o significado daquela palavra e aí você vem para a terceira leitura, a leitura em que você irá ler para compreender aquelas partes que haviam palavras desconhecidas. E também nessa terceira leitura, você irá sublinhar o personagem principal e os outros personagens que participam daquela história. No personagem principal, você põe 2 risquinhos e os outros personagens você sublinha só com um traço. Isso vai te ajudar a achar mais rápido depois os personagens que fazem parte daquela história. E aí, quando você faz a terceira leitura, você vai usar a pesquisa que você fez das palavras desconhecidas, se haviam. E você vai ler. Ah, então quer dizer isso, então ele quis dizer isso. E aí você vai lendo e vai marcando. Ah, o personagem principal está aqui. Aí ele aparece aqui também, aqui. Ah, esse aqui é mais um personagem, olha aqui. Esse aqui também. Terminou a terceira leitura? Pronto. Aí você vai para as perguntas do texto. Você lê todas as perguntas, volta respondendo. Se você fizer as 3 leituras bem feitas, eu te garanto que você vai conseguir fazer a interpretação assim, super rápido, porque você já leu mais de uma vez e com a devida atenção. Então essa é a dica de hoje sobre ler para compreender, ler para entender melhor aquilo que você está estudando em um texto. Um beijo e até a próxima!